Quero te contar também sobre Domingos Duarte, que já desembarcou em São Paulo e falou como novo atleta do tricolor. Preciso te atualizar também sobre o atacante do São Paulo, disputado por grandes clubes da Europa, será? E essa história de que Mauro Icardi negocia com o São Paulo tem últimas de mercado, bastidores, finanças, Copa do Mundo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Domingos Duarte já está em território paulista e falou como atleta do São Paulo. O zagueiro português de 31 anos de idade, que chega sem custos ao tricolor, desembarcou na manhã dessa sexta-feira no aeroporto de Guarulhos e disse o seguinte, abre aspas, o São Paulo é um clube muito grande, queria um novo rumo na minha carreira e acho que esse foi o passo certo. Importante registrar antes de continuar dando as declarações do Domingos Duarte para dizer que ele pertencia ao Getafe do futebol espanhol, fez parte da terceira defesa menos vazada da última edição de La Liga, saiu livre e tinha outras propostas, entre elas do Olympiacos da Grécia. Só para completar a frase do Domingos Duarte, estou muito contente em estar aqui. Com alguns treinos, recupero rapidamente minha forma. Espero estar preparado o mais rápido possível para ajudar o time. O recado que vou dar é trabalho, vou trabalhar ao máximo. Prefiro falar sempre dentro de campo. Domingos Duarte é um cara muito firme, zagueiro alto, forte, de boa imposição e excelente no jogo aéreo. Sua única dificuldade é na velocidade, não é um cara dos mais rápidos. No Getafe, cujas linhas eram muito baixas e muito próximas, ele sempre estava bastante bem protegido e conseguia ter enorme capacidade de desarmes e de se sobressair em relação aos atacantes. Se no São Paulo houver a necessidade de uma linha mais alta, com mais distância entre a defesa e, por exemplo, o goleiro, ele pode sofrer. Mas me parece ser dos reforços contratados para essa janela o mais interessante, atleta que chega sem custos e se junta a Vitor Sá, atacante que veio livre após sair do Krasnodar, a Nilton, que será comprado do Botafogo por algo na casa dos 18 milhões de reais, e a Aurélio Buta, lateral direito angolano / português, que era reserva no futebol europeu. O Buta me parece hoje ser o pior dos reforços, embora para mim o péssimo negócio é o do Nilton, volante que foi reserva, que nem saiu do banco de reservas do Botafogo na atual temporada em 12 jogos e que vai custar 18 milhões de reais para um clube que passa por enormes dificuldades financeiras. Caleri indo agora para o Monterrey, deixa eu ver se isso já foi divulgado por alguém, mas o que estava sendo dito é que o Caleri teria duas propostas de pré-contrato, uma do Monterrey e a outra do Orlando City. Eu já contei para vocês que eu mandei mensagem para o Ricardo Moreira, que é o executivo de futebol do Orlando City, e ele garantiu que não existe tratativa para que o Caleri seja contratado no próximo ano, tá? Também não sei se ele confirmaria, né? Porque é o tipo da coisa que pega mal, soa estranho. Mas, enfim, o Monterrey surge como uma outra alternativa, mas todo mundo estava dizendo que o Monterrey tinha a intenção de fechar com o Caleri um pré-contrato para que ele se mudasse para o futebol mexicano sem custos a partir da próxima temporada. Notícia de 12 de julho, Caleri, Rayados de Monterrey não chegou ao preço, enfim, tá. Eu vou até mandar mensagem para o pessoal do São Paulo, para ver se o pessoal do São Paulo tem alguma informação, tá? Mas também nem sei se Jonathan Caleri seria uma boa. Não, enfim. Foi mais fácil a gente perguntar. Eu estava vendo só se alguém já tinha publicado alguma coisa para a gente tentar avançar. Deixa eu chamar essa pessoa aqui, que é muito próxima do presidente Arrim Assis. Boa noite. Tudo na paz por aí? Passando para saber se tem alguma proposta pelo Caleri do Monterrey para o São Paulo. Tendo resposta por aqui, eu já conto para vocês. Beleza? Silmar Lima. Boa noite, Nicola. Com essas contratações, o São Paulo ainda vai contratar? A tendência é que não, tá, Silmar? São 4 reforços, um oficializado e anunciado, o Vitor Sá. O segundo assinado, o Nilton já assinou o contrato até dezembro de 29. O terceiro, Domingos Duarte, que é esperado nas próximas horas em São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato. O quarto, Aurélio Buta, lateral direito, nascido em Angola, naturalizado português. Jogador que disputou as últimas 3 temporadas no futebol alemão. É bem verdade que não foram 3, né? Ele ficou emprestado por 6 meses na Dinamarca, onde foi mais reserva do que titular. Desses 4 reforços, cara, o único que eu acho que chega para ser titular absoluto
é o Domingos Duarte, até porque o Alan Franco foi embora. Então o único que eu tenho certeza que vai ser titular é o Domingos Duarte. Eu acho que há uma possibilidade de o Vitor Sá ganhar a posição no decorrer do tempo e não tô nada otimista com o Newton e também com o Buta, tá? Por que eu acho que não chegam mais reforços? Tem muita gente pedindo contratação de zagueiro. O que eu ouvi do São Paulo é de que com a chegada do Buta, que é lateral, pode jogar como ponta, mas eventualmente como um falso zagueiro, e com o Domingos Duarte, o São Paulo entende estar bem para essa posição. O Jean Gomes quer saber se o São Paulo vai exercer a opção de compra do Arthur e isso vai ficar mais para o fim do ano. O São Paulo quer entender como é que o Arthur se comporta. Se mantiver o atual nível de atuação, certamente o Arthur fica, tá? E o Arthur é o ponta-direita titular do São Paulo, né? O Vitor Sá, que joga pela direita, teria que brigar com o Arthur. Ou então, eventualmente, jogar no outro lado. Vai vir mais alguém para o São Paulo? Pergunto eu de Santos. Não, a tendência é que esses 4 sejam os reforços do São Paulo para a janela da metade do ano. Falaram que o Rafinha teria uma reunião hoje às 17 horas com os empresários do Icardi. E aí teve mesmo? Já teria alguma resposta? Ô, Márcio, vamos lá. O Icardi ganhava lá na Turquia 3 milhões e meio de reais por mês. Tá? Vou repetir. O Icardi ganhava na Turquia 3 milhões e meio de reais mensais. Ele está buscando clubes no futebol mundial, com preferência na Europa. Ele tem uma proposta da Turquia, tem 3 propostas de outros países da Europa. O que eu posso contar para vocês é que ele vai ter de aceitar uma redução salarial, ele já não consegue mais 3 milhões e meio de reais por mês, até porque já tem 33 anos de idade. Mas, cara, na boa, o São Paulo não conseguiu chegar a 1 milhão e 700 mil reais por mês de salário para o Caleri. Vai pagar 3 milhões e meio de reais no Icardi? Você acredita nisso? Olha o nível de reforços que o São Paulo está buscando. Enfim. E a informação que eu tenho é de que não há nenhuma chance dessa negociação acontecer. Se eu fosse São Paulino, não ficaria nem um pouco iludido com essa história, tá bom? Júlio César, boa noite, Nicole e o Danilo, como é que está a situação? Sem novidades. Palmeiras prepara uma segunda oferta, aquela primeira de 20 milhões de euros mais o Naves já havia sido recusado. O Naves que, inclusive, virou reforço do Necaxa, operação de 3 milhões de dólares. Essa segunda proposta certamente vai ser melhor, talvez 25 milhões de euros sem inclusão de jogador, mas o Botafogo está batendo na tecla de que quer 30 milhões de euros, tá bom? O Kaique quer saber se o Buta tem chance de um negócio melhor. O Kaique, o Buta e o São Paulo se acertaram no meio da tarde dessa quarta-feira, contrato de 1 ano, prorrogável por mais 1. Agora faltam as questões burocráticas, há enorme otimismo de que o Buta pode ser anunciado muito em breve. Boa noite, Nicola, tudo bem? Vi uma notícia de que o Negrutti vai ser emprestado, procede. O Negrutti tem conversas com o Atlético para jogar a Série B do Brasileiro, o Atlético é time mineiro. A ideia é tentar dar mais minutos para ele, acho absolutamente pertinente. É um movimento parecido ao que o Palmeiras tenta com o Luiz Pacheco, que tem proposta do Juventude. E sobre o Luan vai rescindir contrato, São Paulo e Juventude São Paulo e Luan conversam. Para falar a verdade, o São Paulo tenta se livrar do Luan desde o ano passado. No começo desse ano, o São Paulo chegou a sugerir o Luan como contrapeso numa negociação que envolveria o lateral que foi contratado pelo São Paulo lá do Mirassol, o Lucas Amon. O Luan é que se recusou a jogar no Mirassol, tá? Só que o Luan já percebeu que não vai ter espaço com o Dorival, como não tinha com outros treinadores. Então o que os caras estão discutindo é uma rescisão de contrato amigável para que o Luan busque um novo clube. Existe a possibilidade até de o São Paulo ficar com um percentual de uma venda futura. Sobre o Coronel, ele foi alvo de uma oferta da Major League Soccer, mas preferiu ficar no São Paulo, mesmo na condição de reserva. O Marcos Alves, Nicola, o São Paulo deve buscar um meia. Eu não acredito não, tá? Mas vou atrás também dessa informação. Eu tinha mandado mensagem, não sei se era ontem ou anteontem, para o Pedro Martins, que é o executivo de futebol do Lion, para perguntar sobre se o São Paulo era um dos interessados no Caleb. Eu mandei ontem, ele respondeu hoje. Não chegou nada aqui para o Caleb do São Paulo, tá? Eu que, só para contextualizar, o Caleb é alvo de uma proposta do Internacional. Tem uma negociação em andamento com o Internacional e também com o clube dos Emirados Árabes Unidos. Ainda sobre o Lion, eu tinha perguntado em que pé estava a negociação do Tiquinho, negociação meio antiga, né? E aí ele respondeu ainda no mesmo status. O Moreira deixou boa impressão no Dorival. O Moreira acho que vai ser mais utilizado, tá? O Cédric perdeu espaço, o São Paulo está desesperado para negociá-lo, estava esperando por propostas de venda, elas não apareceram, agora o São Paulo já topa até negociar o Cédric por empréstimo, tá bom? Como é que anda a situação do Caleri no São Paulo? Herbert Silva sem novidades. O Caleri fez a pedida dele, 1 milhão e 700 mil por mês de salário, o São Paulo já no meio. O Caleri pede 9 milhões de luvas, o São Paulo paga 2. O
Caleri quer bônus por títulos e classificação para Libertadores e para o Mundial, e o São Paulo não quer dar bônus. O Caleri quer receber os 7 milhões de dívida em um ano, o São Paulo quer pagar esses 7 milhões em 2 ou 3 anos, tá bom? Fabinho Mancha, estava sumidaço, torcedor do Palmeiras, outro que costuma aparecer nos nossos encontros para membros da cor. Rafael Cruz perguntando notícias no São Paulo, o Buta, Aurélio Buta, aceitou a proposta do São Paulo, tem 1 ano de contrato, prorrogável por mais 1, o Newton assinou o contrato até 2029, Domingos Duarte está desembarcando em São Paulo para passar por exames médicos e assinar contrato, o Vitor Sá já havia sido anunciado. São os 4 reforços do São Paulo para essa janela, tá bom? Preciso te contar que tem atacante do São Paulo que não consegue jogar no tricolor, especulado em vários clubes importantes do futebol europeu. Será coisa do empresário ou tem algo real mesmo? Eu me refiro a Luca, jogador de só 19 anos de idade, que pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Luca não conseguiu engrenar no São Paulo Futebol Clube como profissional. A verdade é que o Dorival Júnior olha com resistência ao Luca, mas o nome dele tem sido especulado no Porto, no Borussia Dortmund, no PSV e no Ajax. O Porto é o maior interessado com um projeto para torná-lo uma estrela a médio e longo prazo, seguindo mais ou menos caminhos do William Gomes. É bem verdade que o William, quando é vendido por 10 milhões de euros, já tinha o papel de protagonista no time principal, algo que o Luca não conseguiu. Até por isso, se o Luca sair nessa janela de transferências, vai render bem menos dinheiro do que os 10 milhões de euros sonhados ou alcançados com o William Gomes. O ponta esquerda, que joga também pela direita, tem atuado no sub-20, mas já fez 16 partidas pelo time profissional do São Paulo na atual temporada. O contrato do Lucas se encerra com o tricolor em abril de 2028 e hoje ele está avaliado em 3 milhões de euros. Você, torcedor do São Paulo, gosta do futebol do Luca? Acha que ele ainda pode engrenar ou melhor seria negociá-lo? O que você pensa? O espaço para comentário está disponível exatamente para você opinar, beleza? Hora de falar sobre quem não fica no Grêmio. O tricolor tem 5 atletas em fim de contrato, vínculo se encerrando até 31 de dezembro. O único que deve ter seu contrato renovado é Carlos Vinícius. Nas últimas horas, o GE chegou a publicar que as metas estabelecidas para a prorrogação do contrato não foram alcançadas. Uma delas, de fato, se o Carlos Vinícius disputasse a Copa do Mundo pela seleção brasileira ou portuguesa, o contrato seria prorrogado de forma automática. Mas há uma outra regrinha. Segundo o GE, o contrato é renovado se ele disputar 70% dos jogos. O que eu ouvi de uma fonte importante do Grêmio é que essa renovação automática por mais um ano acontece se ele disputar 50% das partidas. E o Carlos Vinícius só perdeu até aqui 3 jogos da atual temporada do Grêmio. Se ele estiver em campo em mais 3 partidas, automaticamente esse contrato já será prorrogado. Ainda que essa minha fonte tenha se enganado e o que vale são 70% dos jogos, é natural que por tudo que o Carlos Vinícius tem feito, que ele alcance os 70% de jogos no Grêmio e tenha esse vínculo estendido por mais um ano, centroavante que foi especulado em vários clubes brasileiros. Mas se Carlos Vinícius fica, outros estão de saída. Amuso, William, Marcos Rocha e Pavon não devem ter seus contratos renovados por coisas e situações diferentes. O Amuso fazia parte dos planos do Grêmio, mas ele e seu representante têm criado dificuldade na extensão desse contrato diante de propostas da Europa. O William está fora dos planos. Se dependesse do Grêmio, o jogador já nem seria mais utilizado. Marcos Rocha e Pavon, dá para dizer que o Marcos Rocha vem num declínio físico / técnico e não tem conseguido entregar. Se o Pavon continuar performando como vem, a tendência é que o Grêmio ofereça um novo contrato, mas nesse momento o Pavon já pode assinar um pré-contrato para deixar o Grêmio de graça a partir de 1º de janeiro. Só antes de mudar de assunto, contar que o tricolor gaúcho aceitou vender Gabriel Meck. A pedido do jogador, o Meck disse que era hora de ser negociado. E o Shakhtar Donetsk ofereceu 12 milhões de euros. O Grêmio entendeu a proposta como boa, mas o MEC e seus representantes estão exigindo mais 1 milhão de euros em comissão para que o negócio avance. Qualquer novidade eu conto para vocês. Tricolor que ainda busca um zagueiro e um meio-campista, negociações em andamento, a do zagueiro mais avançada. Por último, mas não menos importante, só registrar que o Grêmio, que já assinou um pré-contrato com o Mandaca, tenta fazer com que ele chegue de maneira antecipada para reforçar o tricolor gaúcho no 2º semestre. Já o Internacional fez sua 3ª proposta diferente de renovação de contrato para Thiago Maia, mas o volante segue relutando com a ideia de permanecer no Beira-Rio. Nesse meio tempo, o São Paulo chegou a sugerir ao Colorado uma troca de jogadores, o que também não avançou. O que há de verdade nessa história é de que Mauro Icardi, centroavante argentino com carreira consolidada na Europa, pode virar reforço do São Paulo.
Informação foi divulgada pelo jornalista argentino Nahuel Ferreira. Ele afirma que o São Paulo demonstra interesse na contratação do atleta e mais, que o Icardi vê com bons olhos uma transferência para o futebol brasileiro por conta de questões familiares. Só para contextualizar, o Icardi tem 33 anos de idade e nunca jogou profissionalmente na América do Sul, nem no país dele, na Argentina. Ele fez as categorias de base pelo Barcelona e passou a rodar por vários clubes da Itália e da Europa. Sampdoria, Inter de Milão, PSG, até chegar ao Galatasaray. Foram 3 temporadas no futebol turco com números até 4 temporadas no futebol turco com números até interessantes. A última temporada, de 47 jogos, 16 gols e 3 assistências, ele foi reserva em parte do ano, mas sai pela porta da frente e super elogiado por torcedores do Galatasaray. Hoje ele tem uma oferta para seguir num outro clube da Turquia, além de 3 outras ofertas de times de outros países da Europa. Salário do Icardi, 3,5 milhões de reais por mês. Todas as ofertas que ele tem em mão são cifras inferiores. Mas e o São Paulo tem chance de contratar o Icardi? Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao presidente Arry Macês. E essa pessoa assegurou que não há capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho e que o Icardi nunca foi debatido internamente. Se o São Paulo não consegue chegar a 1,7 milhão de reais por mês que o Caleri pede, o que dirá de bater algo próximo a 3 milhões de reais para contar com o Icardi? É óbvio que o Dorival Júnior e todo mundo gostaria de ter um jogador desse nível, mas o São Paulo não se sente capaz de se aproximar de cifras tão grandes e ninguém sabe ao certo de onde surgiu tal especulação. Você gostaria do Icardi no Brasil? O fato dele estar livre no mercado seria um facilitador para que o seu time o contratasse? Use o espaço para comentário, opina. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal e o recado mais importante. Tô concorrendo ao Prêmio Best. Se você gosta do meu trabalho e quiser votar em mim sem gastar nada, tô deixando na descrição desse vídeo um link. Você clica, vai fazer o login lá no IBEST, depois é só dar um coraçãozinho no meu nome para que esse voto seja computado. O voto é gratuito e diário, beleza? Abraço para vocês, a gente se encontra mais tarde. Tchau!